Mensagem bíblica. A classe dos privilegiados. A mensagem deste dia é de veras importante para todos nós e particularmente para uma classe de povo. Essa classe é composta das pessoas mais humildes que existem, ou sejam, dos pobres, dos desprezados, dos vis, os quais Deus quer fazer deles os príncipes da sua casa. Se você está interessado em pertencer à família e séquito de Deus, ouça esta mensagem até ao fim e que Deus vos abençoe. Graças a Deus, aleluia. Vimos perante a face do Senhor para exaltar o seu nome e glorificar o seu nome. Damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado e nos tem guardado. Eu louvo o Senhor Jesus, porque só o Senhor, aleluia, é maravilhosíssimo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu devo dizer que Ele salvou a minha alma, perdoou os meus pecados, aleluia, e me tem dado um lugar na casa do Pai. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar para que esta mensagem que o servo de Deus vai expor, aleluia, seja de grande bênção para a sua alma e para a minha alma. Glória ao nome do Senhor, porque a palavra de Deus é o alimento que a nossa alma carece a cada dia. Amém. Para podermos estar diante do Senhor, aleluia, com louvor, com glória e com gratidão para o seu nome. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos na tarde deste dia, Senhor. Glória. Te damos ações de graças, te damos louvores, te damos gratidão por tudo que tu tens feito por nós e vais continuar a fazer. Obrigado porque deste Jesus na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. Aleluia! A nossa alma se regozija em ti, a nossa alma louva ao Senhor, aleluia! Porque agora, Senhor, não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia! Bendito seja o teu nome, é maravilhoso, aleluia! Estar na tua presença, saber que tu estás presente, saber que tu ouves, aleluia! Oh, nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que se interessa por nós, um Deus que sabe quantos cabelos estão na nossa cabeça. Oh, bendito seja o teu nome. Oh, Senhor, abençoa o teu servo, a mensagem, Senhor, que tens para os nossos corações. Inspira o teu filho, aleluia, e todos aqueles que vão ver e ouvir, meu Senhor, eles possam, Senhor, entender a tua palavra e guardá-la no fundo do seu coração para não pecar contra ti. Em nome de Jesus nós pedimos a Deus Pai e agradecemos todas as coisas. Amém. Aleluia. Pois ao telespectador, paz seja convosco. Mais um dia e mais uma vez, pela graça de Deus, chegamos até junto de vós, em nome de Jesus, que é nome sobre todo nome, para ministrarmos a Santa Escritura. Então, atenção à mensagem, porque é de veras importante para cada um de nós. Neste dia, nós vamos proclamar a mensagem divina, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo o louvor, a honra e a glória que somente Ele é digno de receber. Hoje é mais um dia de boas novas, porque vamos ouvir as notícias do céu, que são sempre o melhor noticiário. Prestemos, portanto, a nossa melhor atenção à mensagem, porque as palavras de Deus são o nosso alimento espiritual e diário. Neste dia vamos ministrar especificamente para uma classe de pessoas privilegiadas, que Deus quer que saibam os planos divinos para que Deus seja glorificado nelas. E Deus tem uma mensagem para vós muito importante. Vamos ministrar nas Santas Escrituras aos pobres. E esta mensagem tem por título A Classe Privilegiada. Os pobres na Bíblia Sagrada são a classe
privilegiada de Deus para ouvirem o Evangelho. O nosso texto sagrado encontra-se em São Mateus, capítulo 11, verso 1 ao verso 5, que diz o seguinte: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, isto é, João Batista, no cárcere, ouvindo falar dos feitos de Cristo, enviou, melhor dito, 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Diga comigo esta última frase: e aos pobres é anunciado o Evangelho. Diga outra vez: e aos pobres é anunciado o Evangelho. Portanto, eu tenho chegado à conclusão de que esta é uma classe privilegiada. Assim, nós queremos começar esta mensagem desta forma, com 2 escrituras fundamentais. A primeira encontra-se em 2 de Coríntios, capítulo 8, verso 9, que diz o seguinte: Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E a segunda escritura encontra-se em Tiago 2, e verso 5, que afirma: Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Portanto, tome muita atenção, porque se quer ser abençoado e pertencer ao reino de Deus e ser rico na fé, então ouça a palavra de Deus. Se você quer ser um rico materialmente, eu não lhe dou conselho, mas dou-lhe o conselho de ter o pão de cada dia, porque muitos procuram as riquezas e envolvem-se nelas e não têm tempo para Deus. De maneira que eu dou graças a Deus que eu também já fui muito pobrezinho, com a minha esposa. Não tínhamos nada. Hoje, pela graça de Deus, temos um lar que nos aconchega, um transporte para guiar e o pãozinho de cada dia. E, portanto, somos, graças a Deus, com o pãozinho de cada dia, as pessoas mais felizes da Terra. Ou, por outra, pertencemos a esse grupo das pessoas mais felizes do mundo. Assim, após esta leitura sagrada do nosso texto, vamos meditar em diversos aspectos. Primeiro, a introdução. Segundo, João Batista na prisão. Em terceiro lugar, a pergunta de João Batista enviada pelos seus discípulos a Cristo. Em quarto lugar, a resposta de Jesus em 2 partes. E a primeira é os sinais do Messias sobre os doentes e sobre os pobres. E, em segundo lugar, o privilégio da classe pobre. Assim, nós vamos meditar nesta Santa Escritura e vamos ter atenção se quisermos ser abençoados pelo Senhor. A introduzir esta mensagem de Mateus, capítulo 11, precisamos de compreender que vários dos capítulos anteriores revelam vários milagres operados por Jesus e do profundo ensino de Cristo aos seus discípulos, por exemplo, em Mateus, capítulo número 10. E após este ensino sagrado e fundamental aos seus seguidores, Jesus decidiu ir pregar a mensagem do Evangelho e ensiná-lo nas cidades destes seus apóstolos, o que já em si mesmo era um privilégio que os conterrâneos dos discípulos estavam tendo ao ouvir o Messias.
Bem sabemos que, em termos gerais, a ordenança de Cristo é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Diga, a toda a criatura. Envolve a pobres, a paupérrimos, a ricos, a remediados, a grandes e a pequenos e a todos. Ide e pregai a toda a criatura. E também diz em Mateus 28, verso 19, ide por todo o mundo e ensinai todas as nações. Bem sabemos que essa é a ordenança geral de Cristo. Deus quer salvar todos os homens e todos, sem exceção, têm o direito de saberem das novas de grande alegria que são para todo o povo. Mas também as Santas Escrituras nos ensinam que, embora muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E porquê? Porque é que são poucos? O Senhor Jesus Cristo disse: porfiai por entrar pela porta estreita. É que nas classes dos nobres, dos ricos e poderosos, são poucos os que são chamados. 1 Coríntios 1 e verso 26. E eu creio que tais pessoas já têm o seu Deus entranhado nos seus corações, ou seja, a sua riqueza, as suas possessões. Contudo, tenhamos em consideração que Deus disse que são poucos os que se salvam na pessoa de Jesus e que o seu rebanho é pequeno. Este rebanho pequeno, eu creio que chega a 1/4 parte da população do mundo. Isto é, em relação com o mundo e aqueles que nele habitam. O facto é que Jesus falou da passagem do rico e de Lázaro para nosso ensino em Lucas 16, 19 a 31, sobre o rico e o pobre, e que o rico foi para o inferno e o pobre foi para o paraíso. Os ricos, os grandes e os poderosos já têm o seu Deus, que são as suas possessões e as suas riquezas. Em Eclesiastes 5, verso 12, diz: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Preocupa-se com as suas propriedades e não tem descanso. E definindo o que é privilégio, porque nós estamos falando para uma classe privilegiada, estamos falando para pessoas pobres, pessoas que necessitam de Deus e do pão de cada dia para serem ricos na fé e para serem membros do corpo de Cristo e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Portanto, definindo esse privilégio, ele significa direito ou vantagem exclusiva. E a maior parte dos seus apóstolos eram pobres pescadores de peixe da mar da Galileia, eram da classe humilde da sociedade. E Jesus fez deles as bases do cristianismo, onde Cristo é a pedra principal da esquina, e os abastados, os grandes, os poderosos e os ricos têm que ouvir, se quiserem ir para o céu, a mensagem que escreveram estes pobres pescadores do mar da Galileia. Eles escreveram o Novo Testamento. Foi esta classe pobre que Deus se manifestou, que Cristo escolheu para serem a base do cristianismo, onde Ele é a cabeça, para que hoje nós meditemos na história do Evangelho escrita por pessoas humildes. Segundo lugar, João Batista na prisão. Toda esta passagem bíblica tem o seu fundamento na prisão de João Batista, porque perguntamos por que é que ele estava preso. A resposta era a pregação da palavra de Deus, que Herodias não podia ouvir, e seu marido o colocou na prisão. Herodes tinha roubado a mulher a seu irmão e vivia com ela. As autoridades muitas vezes
Pensam que podem fazer e dizer o que querem e como querem. Mas Deus mandou João repreender a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Mateus 14, verso 3 e verso 4. E por esta causa, João ficou na prisão e mais tarde sem a cabeça, no cárcere. Este é o trabalho do diabo, que ele não pode ouvir a palavra de Deus. Ele veio para matar, destruir e roubar. Jesus veio para dar vida com mais abundância. E no meio deste mundo corrupto, são poucos os que ministram esta verdade sagrada acerca do adultério. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E assim ele teve que enfrentar as trevas deste século, e muitos mais enfrentam a perseguição e morte por falarem a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E é só. Foi Deus que o mandou ministrar essa palavra. E os adúlteros, o seu fim é o inferno. Não tem lugar no céu, a não ser que se arrependam, porque o arrependimento é a chave de uma nova vida, para se voltarem para Deus. Houve no Velho Testamento um profeta chamado Micaías, que no meio de centenas de profetas religiosos e políticos do tempo, teve a coragem de falar a verdade ao rei Acabe. E por essa causa foi posto na cadeia para comer o pão da angústia e beber a água da amargura. 2 Reis 22, 25 a 28. Lembro-me das palavras de Cristo que disse: Jerusalém, Jerusalém, porque matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu te quis juntar como uma galinha junto aos seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. A vossa casa vai ficar deserta. No Velho Testamento foi assim. Os servos de Deus eram presos, eram mortos à pedra, tudo por causa deste livro sagrado. Esta palavra que liberta, que cura, que salva e que regenera. É uma palavra que tem autoridade, não é palavra de homens. Eu posso dizer muitas coisas minhas, mas quando falo a palavra de Deus, ela é a autoridade do céu. De maneira que todos nós precisamos de ouvi-la. Tudo isto tem acontecido não só no Velho quanto no Novo Testamento, por causa de Deus enviar a sua palavra através de servos e servas, para dizer: assim diz o Senhor, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Por essa causa, João estava na prisão, muitos foram mortos no passado, e ainda neste tempo é da mesma forma, infelizmente. Ao longo da história do Velho e Novo Testamento, muitos têm sido os servos de Deus que têm pago um alto preço por dizerem: assim diz a palavra de Deus. Mas importa pregá-la, senão, Jesus disse que as pedras clamarão. Eu nunca na minha vida pensei em ser um ministro do Senhor, de forma alguma. Vivia com minha esposa para este mundo, para as coisas palpáveis deste mundo. E quanto melhor eu pudesse viver, tanto melhor, claro. E assim vai este mundo da mesma forma. Todos procuram o melhor possível. Mas o melhor possível não é para a terra. O melhor possível é para quando fecha os seus olhos na terra e vai para o outro lado da vida, se o desejar. Porque há dois lugares eternos quando o homem fecha os seus olhos na terra. Um é bom, na casa do Pai, com gozo inefável e glorioso. O outro é de sofrimento atroz, no inferno, com todas as letras. De maneira que para isso Jesus veio ao mundo, para desfazer as obras de Satanás e livrar o povo dessa posição no inferno do sofrimento eterno. Jesus veio-nos livrar dessa situação com o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Assim, se os homens não falarem, as pedras clamarão. Terceiro lugar, a pergunta de João. Por aquele tempo, pensa-se que João Batista já estaria preso há cerca de 6 meses. E o diabo o atacou com uma dúvida.
acerca de Cristo. E os seus discípulos de João, que o visitavam na prisão com frequência, numa dessas visitas, João mandou perguntar a Jesus: és tu aquele que havias de vir ou esperamos outro? João era profeta, mas foi atacado com a dúvida. Há muito tempo que ele estaria ali preso e pensava porque é que Jesus o não ia libertar. Assim, numa dessas visitas, João mandou perguntar a Jesus, e está escrito em Mateus 11, em verso 3. Havia algum tempo atrás que João tinha batizado a Jesus no Rio Jordão. E o seu testemunho acerca de Jesus era uma revelação de Deus que disse que sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. De maneira que ele tinha recebido de Deus uma revelação de quem era Jesus que ia batizar. E o facto é que João, ao ver Jesus vir ao seu batismo, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava conforme a palavra de Deus do Velho Testamento a introduzir Cristo ao mundo. De maneira que João não era uma pessoa vulgar, era um profeta e mais do que profeta, disse Jesus. João Batista era mais do que profeta porque este é aquele, disse Jesus, de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Mateus 11, verso 9 e verso 10. E esta profecia referente a João se encontra em Malaquias 3 e verso 1. João era a voz do que clamava no deserto: preparai o caminho do Senhor. Como também em Isaías 40, verso 3 e verso 4. E foi isto que se cumpriu no ministério de João, como está escrito em Mateus, capítulo 3, verso 1 ao verso 13. João, nos desertos da Judeia, dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. De maneira que João não era uma pessoa vulgar, mas também foi atacado por Satanás com uma dúvida. Sim, João, apesar de tudo, também era humano. E a dúvida o tinha assaltado na prisão e mandou dizer a Jesus: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Possivelmente, João pensaria: porque é que Jesus não me vem livrar da prisão? O grande profeta Elias, que tinha morto centenas de profetas de Baal, também fugiu de uma mulher chamada Jezabel para escapar com vida, porque ela podia dar ordem ao exército para terminar com a vida do servo de Deus. Ela era a esposa do rei, era a rainha, tinha autoridade, quando falava, os outros tinham que obedecer. E Elias, para escapar com vida, fugiu. Mas ele não teve qualquer receio de exterminar os profetas diante do rei Acabe. Ele não teve qualquer receio de exterminar aquelas centenas de profetas de Baal diante do rei Acabe. Enfim, há momentos diferentes na nossa vida. E também esse momento de dúvida diabólica afetou a João na prisão, como Elias com Jezabel. Quarto lugar, a resposta de Jesus a João em duas partes. A primeira, os sinais do Messias na cura dos doentes e ressurreição dos mortos. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Jesus não disse a João que sou eu. Não. João respondeu aos discípulos Jesus respondeu aos discípulos de João acerca do trabalho do Messias que ele tinha anunciado que vinha tirar o pecado do mundo. E fê-lo de duas formas. A primeira, os sinais do Messias na cura dos doentes e ressurreição dos mortos. Eram estes sinais, os sinais que João enviou para a resposta a João, para que a dúvida do diabo fosse dissipada. Cristo não deu resposta direta a João: sou eu, não tenhas dúvidas. Jesus não disse isso, mas disse: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Estes eram os sinais que o servo de Deus saberia que
Ele era, de facto, o Messias. Isto bastaria para João compreender que Jesus era o Messias profetizado em Isaías 61, verso 1 e verso 2, que afirma: e o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Em Isaías 29, verso 18 e verso 19 diz: e naqueles dias os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos, e os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Vamos, por um momento, parar e já voltamos. Amém. Jesus disse: aos pobres é anunciado o Evangelho. Mateus 11, verso 15. Esta é a mensagem que estamos ministrando. Em Isaías 35, verso 4 ao verso 6, diz estas palavras: dizei aos turbados do coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, e com recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E estes sinais que estavam acontecendo no ministério de Jesus eram os sinais proféticos de que Jesus Cristo era o Messias. Deus Pai estava cumprindo a sua palavra no ministério do seu Filho. Agora, estas coisas foram escritas no princípio do cristianismo, foram ditas por nosso Senhor Jesus Cristo, foram escritas por Mateus. Ele próprio seguia ao Senhor. E nós vivemos 2000 anos depois. Deus tem outros seguidores hoje, com muitos nomes por este mundo fora. Não acrescentam nada à palavra de Deus. Dizem somente o que está escrito. E eu quero que você ouça o que está escrito em Hebreus 13 e verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. De maneira que não fazia senso, se o Senhor mandasse pregar este Evangelho a toda a criatura, por todo o mundo, e aos pobres em particular, porque os ricos já têm o seu Deus, que é a sua possessão material. Não fazia senso que este Evangelho fosse pregado e não fosse seguido dos sinais que ele disse que havia de seguir-se. De maneira que, como no tempo de Jesus, os surdos ouvem, os coxos andam e os mortos são ressuscitados, nestes dias deve acontecer as mesmas coisas. Se você é uma pessoa doente, você tem direito, segundo a palavra de Deus, a ser curada. Se você é uma pessoa pecadora, você é uma pessoa que tem direito a ser salva. Se você é um desprezado da sociedade, você tem direito a ser um príncipe que se assenta à mesa do seu Salvador. De maneira que estas coisas foram ditas a João e foram ditas a ti e a mim. E o importante desta pregação é que Jesus disse que estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eles pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Mateus 16, 17 a 20. E como Jesus é o mesmo Jesus de há 2000 anos atrás, como disse, todos nós temos direito
a sermos curados, a sermos salvos e a sermos libertados. Eu não posso pôr as minhas mãos sobre si, mas você pode pôr as suas mãos sobre estas mãos no ecrã da sua televisão. E ponha as suas mãos nestas mãos. E assim envio, em nome de Jesus, a autoridade desta palavra. E estes sinais sigam aos que creem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome os surdos ouvirão. Em meu nome os cegos veem. Kabai itará itamoanga lapassá. Deus falou assim e assim se fará contigo que tem fé para receber o sinal que Deus disse que havia de acontecer, porque o Senhor cooperou com os seus servos e coopera hoje com os seus servos. Nós não somos pessoas vulgares. Aparentemente nós somos de carne e ossos como vós, mas não somos pessoas vulgares. Somos cidadãos do céu. Somos servos do Deus Altíssimo. O Espírito Santo vive aqui, neste coração, e no coração da minha esposa. E o que temos, isso vos damos. Em nome de Jesus, sede curados e em nome de Jesus, vão ao arrependimento para receberem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Louvado seja Deus nosso. Porquê? Como disse há pouco em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E para o Senhor não há acepção de pessoas. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, nestes dias como no passado. Jesus é o mesmo que nunca muda. Procure de Deus os seus direitos e nas suas situações de angústia. Diga como os 10 leprosos disseram a Cristo: Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. Fale com Deus e diga como os leprosos disseram: Jesus, tem misericórdia de mim. E sabe que Jesus honra a fé das pessoas que o fazem parar, que lhe clamam, honra a sua fé. E este é o facto. Jesus parou ao clamor da misericórdia e disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E indo eles pelo caminho, todos ficaram curados da sua lepra. Lucas 17, 11 a 14, e volto a repetir, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja Deus. Quando Jesus ia passando em Jericó, um cego, ao saber disso, clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus lhe perguntou, dizendo: queres que te faça? E o cego disse: que eu veja. Tão somente isto. Que eu veja, Senhor. Louvado seja Deus. Diga ao Senhor aquilo que você tem necessidade. Como disseram estes leprosos, como disse este cego. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Lucas 18, 35 a 42. O que queres que vos faça? Jesus continua pregando. Façamos da mesma maneira e digamos a Jesus das nossas necessidades: salva-me, Senhor, cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, salva a minha família, Senhor, etc, etc. Estas são as obras de Cristo profetizadas particularmente em Isaías 61 e verso 1. E estamos falando para que os servos de João Batista dissessem a João quem era de facto aquele que ele introduziu como Messias no mundo, que era o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E é este Jesus que nós estamos anunciando. Aquele querido Senhor que quer abençoar-te no corpo, na alma e no espírito. Portanto, estas são as palavras profetizadas particularmente em Isaías 61 e verso 1, e que estavam se cumprindo naquela hora e naqueles dias. E João Batista, como profeta do Senhor, ficaria descansado da dúvida satânica que foi vítima. E na sinagoga de Nazaré foi dado a Jesus o livro do profeta Isaías, e ele achou exatamente esta profecia de Isaías 61 e verso 1 em Lucas 4, 18 e 19, e leu-a ao povo da sinagoga, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr a liberdade aos oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Isto é o que Deus fala hoje através deste fraco vaso de barro, para vocês ouvirem o que está escrito acerca de Jesus.
Louvado seja Deus. Ele veio para pregar aos pobres, veio para curar os enfermos, veio para libertar os endemoniados, e Ele é o mesmo que não muda. Os milagres de cura dos enfermos e salvação dos perdidos e libertação dos cativos do diabo continuam nestes dias, porque Jesus nunca muda. Hebreus 13 e verso 8. Façamos como os outros, Jesus tem misericórdia de nós. O problema do mundo é que as pessoas sabem dizer muitas coisas, sabem falar muitas coisas com os seus amigos, com os seus familiares, etc. E não sabem falar coisas tão fáceis como esta dos leprosos e do céu. Jesus, tem misericórdia de mim. Uma pequenina oração vale a salvação, a libertação e a cura das pessoas. Uma pequenina oração. Jesus, tem misericórdia de mim. Você não sabe dizer isso? Sabe, pode dizer. Diga-o. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia dos meus filhos. Jesus, tem misericórdia dos meus pais. Jesus, tem misericórdia dos meus vizinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Não duvidemos, mas digamos como os outros disseram. A segunda parte da resposta de Cristo a João vem a seguir. Além do que já foi dito, esta é a nossa mensagem central e consiste destas palavras. Jesus disse aos discípulos de João: aos pobres é anunciado o Evangelho. Se você é uma pessoa pobre, materialmente falando, eu não sou rico, mas aos olhos daquele que não tem nada, eu sou rico. Porque eu tenho um larzinho e um transportezinho, graças a Deus. Mas se você é uma pessoa carenciada, se você é uma pessoa que tem necessidades, que batalha pelo seu pão e que tem realmente também o pão de cada dia, etc., não está em causa a parte material nesta mensagem. Está a parte principal, que é a espiritual. Isso é o que está em causa. Aos pobres prega-se o Evangelho. E porquê? E para quê? Como disse no princípio, para serem ricos na fé. E quando nós somos ricos na fé, temos o pão de cada dia, temos a paz de Deus, e temos a comunhão do seu Espírito Santo, e é isto que nos faz ser ricos e diferentes de toda a gente da terra. O povo cristão de Cristo é um povo totalmente diferente. Aos pobres prega-se o Evangelho. Este é o nosso trabalho, de pregar a toda a gente, e particularmente a esta classe privilegiada. Diga, a classe dos pobres é uma classe de privilégios. Então, os pobres são a classe privilegiada. Jesus identifica-se com os pobres, com os desamparados e com os desprotegidos, com os humildes. A classe mais baixa da sociedade, Jesus é seu amigo. Jesus identifica-se com essas classes de desamparados. Entretanto, que revela a Santa Escritura sobre o Evangelho? Se aos pobres prega-se o Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é aquilo que estamos pregando acerca do que Jesus fez e faz. Mas particularmente a salvação das nossas almas. Em Romanos 1 e verso 16 diz Paulo: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ao lermos a palavra de Deus, aquilo que Ele fez no Calvário por nós, dando a sua vida em nosso resgate para nos redimir, para nos perdoar, este é um Evangelho, estas são as palavras de Deus, este é um noticiário do céu, que são sempre as melhores notícias. Portanto, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Lembre-se disto. É o poder de Deus. E quando o poder de Deus vem à nossa vida, nós recebemos esse poder de Deus. E andamos por outro caminho, a nossa vida é transformada, tudo muda na nossa vida para bem. E o que diz a Escritura sobre a situação do homem perante Deus é que esse homem, de um modo geral, é uma situação de injusto, destituído, perdido, separado de Deus e morto em ofensas e pecados. Todos estão nessa situação e necessitados de ouvir o poder de Deus.
os necessitados precisam de Deus. E a sua situação está descrita em Romanos 3, verso 10 ao verso 23, Efésios 2 e verso 1 e Lucas 15 e verso 24. Esta é a situação de toda a alma que vem a este mundo e que não tem ainda a salvação da sua alma, que ainda não recebeu o poder de Deus. Mas cada alma que entende que está condenada ao eterno sofrimento tem a oportunidade de ser livre da condenação e somente pelo poder de Deus. Não existe outra forma. Não existe outra forma senão o poder de Deus. E esse poder de Deus somente se recebe ao ouvirmos o Evangelho de Cristo. Deus quer falar aos pecadores e quer salvá-los e torná-los em santos. Este poder de Deus que Jesus trouxe à Terra é o poder da redenção da humanidade, pelo seu próprio sangue, pela sua própria vida. O justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus, no dizer de Pedro, em 1 Pedro 3 e verso 18. Não existe na nossa vida coisa mais importante do que adquirir a salvação, porque a salvação somente se adquire em tempo de vida. E hoje é dia de dizermos, ó Deus, tem misericórdia de mim e salva-me pelo teu poder. Infelizmente, a maior parte da humanidade não tem interesse nisso, porque há muito que tem crido no credo do diabo que com a morte tudo acaba. E nós aqui temos que anunciar o que diz a Escritura, que com a morte tudo começa, porque começa o gozo eterno ou o sofrimento eterno. Os dias do homem, como diz a palavra de Deus, são 70 ou 80 anos, mas depois disso vem outra vida e essa é eterna, e é passada num lugar bom ou num lugar mau. E é para isso que você e eu nos devemos preocupar. Devemos nos preocupar com o que se vai passar connosco após deixarmos este mundo terreno. Esta é a razão da pregação do Evangelho, chegar ao seu lar. É para nos preocuparmos com aquilo que vai acontecer após fecharmos os nossos olhos neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, este poder de Deus para a salvação adquire-se pela fé somente e de graça, visto que o seu preço é muito grande e não temos recursos para o pagar. Há muita gente rica que pensa que, dando a sua riqueza, distribuindo a sua fortuna, pode comprar a salvação com ela. É errado, não pode. Não pode, não há preço na terra que possa pagar o resgate de uma alma. Os grandes, os poderosos já têm o seu Deus, que é a sua posição, a riqueza, a sua fama, a sua glória, etc. E por essa causa são poucos os grandes e os poderosos, os nobres e os ricos que se convertem. Deus chama pelos fracos, pobres, vis e desprezados. E nós estamos a falar, a mensagem é essa classe de privilegiados para ver se tomam atenção àquilo que a gente está dizendo. Aos pobres prega-se o Evangelho. E como Deus sabe que essa classe de pobres, de pessoas abastadas, melhor dito, está ocupada com as suas possessões materiais e despreza as coisas espirituais de Deus, então desde há muitos milénios que Deus vem afirmando, e aos pobres prega-se o Evangelho. Você é um pobre, um infeliz, um desprezado, dê graças a Deus por estar a ouvir as novas do céu para ser rico na fé. Demos a nossa melhor atenção ao resto da mensagem, porque vamos ministrar sobre essa classe privilegiada dos desprezados. Jesus disse, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E o facto é que está em jogo esta mensagem, a oferta de Deus da redenção à humanidade. E que os pobres são os mais privilegiados. Se você é pobre, ouça então o resto da mensagem. E se é rico, ouça também a mensagem. Se é remediado, ouça também a mensagem. Segundo a Santa Escritura, em 1 Coríntios 1, 26 a 28, existem pelo menos 4 classes de pessoas no mundo. Os sábios, os poderosos e os nobres. E os fracos e desprezíveis é a maioria das pessoas que Deus escolhe para si. E esta classe
vem exatamente dessa classe dos desprezados, dos pobres e dos vis, fracos e desprezíveis. Haverá, porém, alguns abastados que desejam este tipo de companhias. Haverá por aí, ou haverão alguns nobres, grandes e poderosos, que gostarão de ter por companhia os pobres, os vis e os desprezados. Ora, Deus escolheu esses para confundir os outros. Portanto, Jesus, contudo, tinha este tipo de gente por seus amigos e companheiros. Em Mateus 11, verso 19, diziam que ele era amigo dos publicanos e pecadores. Você sabe que tem um amigo que anda à sua procura. Esse amigo chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. No passado diziam que ele era amigo dos publicanos e pecadores. E era verdade. Ele nunca muda. Porque os ricos e os poderosos não podiam ouvir a sua palavra. Mas os pobres juntavam-se a ele. E Jesus se identificou com esta classe de pobres desprezados e doentes. Uns para serem curados, outros para serem libertados, outros para serem salvos. E quanto a nós, esta também é a classe com que nos devemos identificar, fazer como o nosso Mestre e Senhor, identificarmos-nos com aqueles que mais necessidade têm. Não nos esqueçamos disso, porque muita gente chamada de cristã esquece disto, que Jesus se identificou com esta classe e nós precisamos de fazer da mesma forma. Já atrás foi dito que o Deus das pessoas abastadas é as suas riquezas e que a fartura do rico não o deixa dormir e que o homem rico da passagem do rico e Lázaro foi para o inferno e Lázaro, o pobre, chegando, queria comer as mesas, caíam da mesa, as migalhas caíam da mesa do rico, foi para o paraíso. Lucas 16, 19 a 31. De maneira que a nossa identificação é também os pobres, os necessitados, os doentes, os que precisam. Infelizmente, as pessoas abastadas andam enganadas com as suas possessões materiais e não têm tempo para Deus. Então as suas riquezas não nos deixam dormir. Jesus deixou dito estas palavras, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus 19, 23 e 24. E em Lucas 6, 24, Jesus diz: ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. O mancebo rico que perguntou a Jesus o que devia fazer para herdar a vida eterna, ao ouvir a resposta de Cristo sobre segui-lo e dar aos pobres os seus bens, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Essas propriedades, eram o seu Deus. Mas ele foi fazer uma boa pergunta a Jesus e Jesus deu-lhe uma boa resposta. Mas ele não a quis ouvir, retirou-se triste. E Jesus afirmou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Marcos 10, 17 a 24. E em Marcos 8, verso 36, Jesus disse: pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma, ou que daria ele em resgate da sua alma. No Salmo 49, 6 a 8, afirma: aqueles que confiam na sua riqueza se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles pode de modo algum remir a seu irmão ou dar-lhe o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos esgotariam antes. Aos pobres, disse Jesus, é anunciado o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Dentro de momentos estamos a voltar. Jesus disse: aos pobres é anunciado o Evangelho. Mateus 11, verso 15. Esta é a mensagem que estamos ministrando. Tomemos atenção, porque este é o grande privilégio da classe mais humilde da Terra. O privilégio de ouvir as notícias do céu. Vivem com o pão de cada dia, não tendo possessões materiais para lhe tirar o sono, procuram ouvir de Deus acerca do seu futuro. O Salmo número 10, verso 14, afirma: o pobre a Deus se encomenda, tu és o auxílio do órfão.
a classe pobre é muito privilegiada, porque aos pobres prega-se o Evangelho. Mas há muitos pobres que também não querem saber de Deus. Por isso, se ministra a mensagem sagrada para os alertar, porque Deus quer fazer deles príncipes da sua casa. No tempo de Jesus haviam dois tipos de pessoas que o acompanhavam. Os religiosos hipócritas que pensavam apanhar a Cristo em alguma coisa contra a lei para o acusarem, e a outra classe eram os pobres, os aleijados, os cegos, todo o tipo de doente que o acompanhava para receberem alguma coisa dele. E o Senhor nunca os deixou ir sós, sem que fossem abençoados. Portanto, o pobre a Deus se encomenda. E o Senhor a uns chamava-lhe de hipócritas e filhos do diabo. E a todos os doentes, Jesus dava saúde. A todos os doentes, Jesus dava saúde. Nesta hora temos que proclamar de novo Hebreus 13 e verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como Jesus salvava, curava e libertava no passado, Jesus faz a mesma coisa neste dia. Louvado seja o nome do Senhor, que curava todas as enfermidades, e como tem sido dito, Jesus disse aos pobres, é anunciado o Evangelho, apodere-se da bênção, do poder de Deus. O Evangelho é também novas de grande alegria, como está escrito. É um noticiário do céu que, como dizemos muitas vezes, é sempre o melhor noticiário, porque anunciamos as palavras de Deus, os planos de Deus, para que saibamos o que Deus quer de cada um de nós. Grande alegria é gozo divino. Jesus Cristo, Deus revelado em carne, identificava-se, portanto, com a classe mais humilde da terra, e ainda hoje é da mesma forma. E essa classe é a classe mais privilegiada. E porquê? A resposta tem vários aspectos, são muitos esses privilegiados, portanto, vamos meditar em alguns, ou muitos desses privilégios. Vamos meditar em alguns para nos despertar e procurar pertencer a essa classe. Podem ser pobres, mas ricos na fé. Podem ser pobres com o pão de cada dia em relação com as coisas materiais. Já não são pobres porque têm o pão de cada dia, ganham o pão com o suor do seu rosto, têm um lugar para descansar, etc, etc. Mas são o povo mais feliz da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, porque Deus quer salvá-los. O homem pode ser salvo de graça. Diga, o homem pode ser salvo de graça, não precisa de pagar coisa alguma. Nós vamos falar pelo menos em 14 ou 15 aspectos deste assunto, de maneira que esteja com atenção. Deus quer salvar o homem, portanto o homem pode ser salvo pela sua graça e a redenção. Não se paga com coisas materiais, porque o seu preço não está ao alcance de nenhum ser humano. A sua redenção é caríssima, como já dissemos. Deus resgatou-nos com o seu próprio sangue. Por isso, pagou o nosso preço no Calvário. Mateus 20 e verso 28, deu a sua vida por nós. Em 1 João 1 e verso 7 e 1 Pedro 1, 17 a 19 diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Portanto, se pertencermos àquele povo que anda em comunhão com Deus, como Ele anda em comunhão com o Pai. E Pedro disse, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, de que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Portanto, o homem tem direito a ser salvo pela graça mediante a redenção operada no Calvário. Portanto, pare
e receba de graça aquilo a que tem direito. Segundo, porque essa salvação é o poder de Deus nessa pessoa. E esse poder divino é uma dádiva de Deus. João 3,16 e 17 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado a esse mundo para que o mundo fosse salvo por ele. De maneira que é uma dádiva de Deus para receber, não pode ser paga, tem que ser recebida em nossos corações. E quando a gente a recebe em nosso coração, nós passamos da morte para a vida, porque seguimos outro Senhor. Em Efésios 2, 8 e 9, Paulo afirma, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Diga, é dom de Deus. É uma dádiva que Deus quer distribuir a todo o pecador. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Não se pode comprar por qualquer obra. Receba, portanto, o dom de Deus que hoje o Senhor lhe quer conceder. Terceiro, essas pessoas salvas ou livres da condenação, como diz as Santas Escrituras, que foram lidas em Romanos 8, diz que elas estão livres da condenação. Agora, portanto, não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação alguma. Quando nós sentimos isso, não há povo mais feliz da terra, porque o homem estava morto, separado de Deus, o peso do pecado carregava sobre ele, mas Cristo carregou com esse peso no Calvário. E quando recebemos essa dádiva de graça da parte de Deus pela fé no Evangelho, recebemos o poder de Deus, esse fardo cai, esse peso desaparece e as pessoas ficam libertadas e salvas pelo Senhor da Glória. Portanto, agora não há condenação alguma. Quando não há condenação, há salvação. Porquê? Porque a lei do Espírito de Deus em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. As pessoas são libertadas da lei do pecado e da morte. Portanto, são libertas. Quarto, esses pobres que aceitam o Evangelho são regenerados, nascem de novo, nascem espiritualmente, passam por uma transformação espiritual. Portanto, são privilegiados. João 3, 1 a 7, fala-nos do novo nascimento. Jesus disse isso a Nicodemos, que sem esse novo nascimento não há reino de Deus para ninguém. Portanto, o pobre, ao ouvir o Evangelho, é regenerado e nasce de novo. Quinto, são feitos filhos de Deus, como diz em João 1, verso 12 e verso 13. Não nascem mais da carne nem do sangue, mas nascem de Deus. Deus nos gera pela sua palavra e pelo seu Santo Espírito. São feitos filhos de Deus, é porque não eram antes, mas eles já existiam. Como é que eles existiam? Eram filhos de homens, filhos do pai e da mãe. Agora, para serem filhos de Deus, precisam ser feitos filhos de Deus através do novo nascimento espiritual. Sexto, são pessoas santificadas e sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 e verso 14. As pessoas que ouvem este santo Evangelho, ao ouvi-lo e ao praticá-lo, as coisas se modificam na sua vida para melhor, para bem, de maneira que tudo aquilo que estava errado na pessoa, nas palavras e nas ações, deixa de existir. E a pessoa se santifica, não ama mais o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porquanto a palavra de Deus regenera, e uma pessoa regenerada, está regenerada. Nasceu de novo para uma nova vida. São feitos filhos de Deus santificados. Sétimo, são feitos família de Deus. Nós temos naturalmente uma família na terra, pai, mãe, irmãos, irmãs, etc. Cunhados, cunhadas, sogros, etc. Temos uma família na terra. Agora nós precisamos pertencer à família de Deus. E como? Através de sermos gerados de novo, depois somos agrupados a uma família.
Esses regenerados, esses que nasceram de novo, são a família de Deus. Efésios 2 e verso 19. Altamente privilegiados, somos família de Deus. Oitavo, são cidadãos do céu. São cidadãos do céu. Possuem uma nova pátria. Você pode ser português, americano, espanhol, francês ou italiano. Você pode dizer que é porque nasceu nessa pátria, mas você agora pertence, como filho de Deus, pertence a uma nova pátria. E essa pátria está descrita em Hebreus 11, 13 a 16, que é a pátria celestial, é a pátria do céu. Nono, são herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Você já herdou alguma coisa da sua família? Eu já herdei. A minha herança foram 100 escudos que o meu querido pai me deixou. Deixou-me uma herança de 100 escudos. Há muitos anos atrás, antes de ele partir à eternidade. Hoje, esses 100 escudos valem 50 cêntimos de dólar nos Estados Unidos. De maneira que eu tenho essa herança comigo. Deus, o meu pai, me deixou essa herança. Mas você talvez já herdou uma quinta, ou uma casa, ou um negócio, ou qualquer coisa. E nós precisamos de ser agora, como pessoas cristãs, compreender que somos herdeiros do próprio Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, verso 17, Gálatas 4 a 7. Deus é o dono do universo e os cristãos de Cristo são herdeiros com Cristo, como disse, que tudo o que o Pai tem é meu, de maneira que somos co-herdeiros com Cristo. Todo este universo pertence a Deus e a Cristo, e nós, como cristãos, somos da sua família e somos seus herdeiros e co-herdeiros. Classe privilegiada, os pobres a quem se ministra o Evangelho e aceitam o Evangelho de Cristo. 10º, são o único templo de Deus na terra. 1 Coríntios 3, 16 e 1 Coríntios 6, 19 e 20. Deus não vive entre quatro paredes de pedra, ou seja, do que seja. Não vive em casas feitas pelas mãos dos homens, vive num tabernáculo santificado. E esse tabernáculo está escrito nas passagens que foram ditas, 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6. De maneira que Deus habita num coração que se arrepende, num coração que é nascido de novo, num coração que se santifica. Passa a ser o templo de Deus na terra. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sabeis ou não sabeis? A classe pobre tem esse privilégio de ouvir, de receber o dom de Deus e ser participante, de ser co-herdeiro de Deus e o templo onde Deus habita. Eu creio que não existe maior privilégio do que este. Um ser humano que possa ser lugar onde Deus habita em espírito. O facto é que um cristão de Cristo é diferente de todas as outras pessoas. No seu traje, nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas ações. E são os pobres que fazem parte da maior parte do cristianismo de Cristo. Porque há cristãos com o nome de cristão, mas há cristãos que tomam a sua cruz, que se negam a si mesmos e que seguem após Jesus. A esses eu chamo-lhe cristãos de Cristo. 11º, eles têm o único privilégio também de poder sofrer ou padecer pelo nome do seu Senhor. Filipenses 1, verso 29 diz: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Ora, aquele a quem tudo fez e a quem tudo pertence, o próprio Cristo, de quem está escrito, sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele. Padeceu por nós, deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Por fim crucificaram-no. Foi cuspido, foi feito maldito. E olha, para nós é um privilégio poder sofrer pelo nome de Cristo o seu vitupério. Há muito que Jesus tem vindo
a dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. No fim da nossa jornada, a casa do Pai nos espera, onde as ruas são de ouro e as portas são de pérola. 12º, os cristãos de Cristo têm também o privilégio de serem odiados por causa de serem seguidores de Cristo. O servo não é maior que o seu Senhor. Em Mateus 10, verso 22, Jesus diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você quer ser um cristão de Cristo? Você quer ter o privilégio de ser um herdeiro de Deus, ser o santuário do Espírito Santo, de ser um filhinho de Deus? Então deve ter também o privilégio de poder sofrer o vitupério por ele, de ser feito maldito. 13º, esta classe que busca servir o seu Senhor sofrendo, também tem o privilégio de reinar com Jesus. Diga, reinar com Jesus. Também vai ter esse privilégio. Assim diz em 2 Timóteo 2, verso 11 e verso 12. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Ele sofreu por nós, mas está reinando. Ele é o dono do universo. Todas as coisas são do Senhor. 14º lugar. Os que são salvos e santificados terão também este privilégio de julgar o mundo e os anjos, serem juízes. 1 Coríntios 6, verso 3, diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Diga, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que haveis de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. 15º. E para terminar, finalmente, os cristãos de Cristo, que na sua maior parte vêm da classe mais humilde e desprezada deste mundo, têm o santo privilégio de se assentar com os príncipes de Deus e serem coroados na glória do céu. No Salmo 113, 5 a 8, diz estas palavras: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está no céu e na terra, que de pó levanta o pequeno e de monturo ergue o necessitado? Lembre-se destas palavras. Deus quer fazer daqueles que não são nada príncipes da sua casa, para o fazer sentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. É, aqueles que nada são, nestes dias, serão na eternidade aqueles que reinarão e governarão o mundo. Em Apocalipse 2, verso 10 diz: ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. E em 2 Timóteo 4, verso 8, Paulo diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juízo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Jesus disse aos pobres: prega-se o Evangelho. Essa é uma classe privilegiada. E em Tiago 2, verso 5 afirma: porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Você quer estas bênçãos? Quer estes privilégios? Se você é uma pessoa que não anda imbuída nas coisas materiais deste mundo, então saiba que Deus anda à sua procura. Realmente o Evangelho é pregado a toda a gente, mas a classe pobre é muito privilegiada, porque eles não têm muito onde se agarrar e ficar sem sono como o rico, com as suas possessões. Mas o pobre a Deus se encomenda, e a maior parte da Igreja de Cristo por todo o mundo é constituída, digamos, por 90% ou mais de pessoas humildes, das classes humildes. Há uma razão muito grande de Cristo ter essa afirmação aos pobres: é anunciado o Evangelho. Os ricos não têm interesse, porque já têm a sua consolação. Os pobres que ouvem o Evangelho têm no céu o seu futuro. Em Lucas 14, 15 a 24, Jesus, falando da grande ceia, mandou dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. Mas todos esses convidados deram as suas desculpas para não irem à ceia do grande homem. Esse homem era o Senhor.
Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas, pelos bairros da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Qual é o tipo de pessoas que você vai trazer a Jesus? Os mestres, os nobres, os abastados não têm interesse na pregação do Evangelho, como o rico da passagem do rico e de Lázaro. Mas ele foi para o inferno enquanto o outro foi para o céu. Quem é que você está trazendo a Jesus? Jesus está aqui falando a dois tipos de pessoas. Uns para ouvirem, os mais desprezados, são classe privilegiada, mas os outros são os missionários. São aqueles que devem trabalhar na obra de Deus, fazer missão nem que seja fora da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Vendo que tudo está preparado, o Senhor quer introduzir na sua casa os mais desprezados, os mais humildes deste mundo, para fazer deles príncipes da sua casa. E o servo disse: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e forçai-os a entrar, para que a minha casa se encha. Faça tudo ao seu alcance, para que as pessoas compreendam que têm que tomar uma decisão para Jesus e que amanhã pode ser tarde. Forçai-os a entrar para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Jesus quer fazer dos pobres, paupérrimos, desprezados, doentes e todo tipo de doenças, quer curar, quer salvar e quer fazer deles o seu povo, onde Cristo Jesus é a cabeça desse povo, que é a sua igreja. Pergunto, será que você é um dos que já tem sido convidado? É um desses convidados e recusou o convite de Deus para comer aquela ceia? Ou é um dos que foram encontrados nos caminhos e nos valados? Jesus está chamando por si. Talvez você foi a primeira vez a ouvir o Evangelho e não voltou a ouvir. Volte lá, porque Deus está esperando por si para lhe dar uma ceia completa. A comida espiritual sem a qual a gente não pode viver. A classe mais humilde da terra prega o seu Evangelho para a salvação das suas almas. Venha hoje a Jesus e fique com Ele. E se você não é uma alma salva, hoje é dia de salvação. E se o desejar, ore comigo e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu venho a Ti em nome de Jesus, porque tenho ouvido que a salvação é uma dádiva de Deus, porque não pode ser comprada. E eu quero receber essa dádiva. És aqui um pecador, Senhor, pedindo-te perdão, uma pecadora pedindo-te perdão e misericórdia para a minha salvação e a minha libertação. Ó Senhor, Deus do céu, tem misericórdia de mim e salva a minha alma, perdoa os meus pecados e rendi-me pelo sangue de Cristo. Eu confesso que Jesus é o meu Senhor e Salvador, o Filho de Deus vivo que morreu por mim e Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida do Cordeiro e perdoa-me, Senhor, e liberta-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Peço a Deus pela fé no nome de Jesus. Amém. E se você fez esta oração, mude de vida, porque é uma pessoa perdoada, deu o primeiro passo. Agora junte-se a uma igreja local, onde se ministra o novo nascimento espiritual, e dê publicamente o seu coração a Jesus, e siga a Jesus, tomando a sua cruz, porque tem o santo privilégio de ser um filhinho de Deus, e ser família de Deus, ser um herdeiro e co-herdeiro com Cristo, e estar um dia na glória do céu, desfrutando para sempre no gozo celestial. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.